João capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Obrigado. Valeu. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera eu. Ninguém falou, então todo mundo achou. Amém? João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós queremos entregar essa palavra a Ti nessa noite e te pedir, ó Pai, fale ao nosso coração nesse lugar. Como nós vimos aqui, talvez, ó Pai, nós estamos enfrentando batalhas na nossa mente que têm sido tão severas com a nossa vida, que tem nos feito, ó Pai, paralisar. Tem nos feito, ó Pai, caminhar, mas não experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que essa noite seja uma noite de virada de chave para a nossa vida. Senhor, que essa noite seja uma noite que nós vamos nos lembrar na nossa caminhada, como um momento em que o Senhor despertou o nosso ministério, o nosso chamado, como um momento, ó Pai, em que nós deixamos de viver algo, ó Pai, que nos prendia há muito tempo, para viver algo novo em Ti. Senhor, fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quantos aqui já esperaram muito tempo por algo? Quantos? Pode levantar a mão. Você esperou muito tempo por alguma coisa que você queria muito. Igual aquela criança que você fala assim, não, daqui a pouco eu te levo lá. E fica te enchendo o saco até você levar, é ou não é? E aí alguém falou para você, espera aí, daqui a pouco eu te levo, daqui a pouco eu faço. E aí você ficou numa expectativa enorme, sim ou não? Você, mulher, mandou um presente lá pro seu marido e falou, amor, eu quero essa bolsa aqui. E ele falou, amém, amor, vou comprar. E aí você está esperando até hoje. Fé e paciência no Senhor, sim ou não? Amém? Mas todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já passamos por um período de espera. Quem odeia esperar aqui, irmão? Dá um glória a Deus. Achei que era só eu. Irmão, se eu for num banco e eu ver uma fila, eu quero ir embora. Esperar não é legal, irmão. Não é bom. Esse negócio de esperar. E hoje o mundo é muito rápido, sim ou não? Você manda uma mensagem no WhatsApp, em segundos a pessoa do outro lado recebe. Na minha época mais novo, eu tinha um celular que a gente mandava SMS. Às vezes demorava, às vezes acabava o crédito, já era, sabe? E aí depois inventaram aquele Nextel, lembra? Você só dava um PTT e aí apitava para outra pessoa onde ela estivesse.
Então hoje tudo é muito rápido, a comunicação é muito rápida. Quando você quer comer alguma coisa, você vai ali no drive-thru, pede numa janela, na outra está pronta. Tudo para quê? Para que você não espere. Porque esperar gera frustração, esperar gera incômodo. Esperar, irmão, gasta tempo, e tempo é dinheiro, é ou não é? Então nós estamos vendo aqui a história de um homem que ele está passando por um tempo de espera. E olha que tempo de espera. 38 anos. 38 anos que ele está à porta de receber o seu milagre. E ele vê pessoas entrando e saindo e recebendo antes dele. 38 anos, ele na beira daquele tanque. E pessoas que talvez chegaram ali no mesmo dia a receber a sua bênção. E ele numa fila de espera interminável. Você imagina a frustração desse homem. Você imagina a batalha que esse homem estava passando. Você imagina a vontade de largar tudo que ele estava. Mas quando nós olhamos para a vida desse paralítico em Betesda, nós precisamos olhar para nós e entender se talvez não estamos como ele, parados à porta do milagre que tanto esperamos e não recebemos a bênção, porque não tomamos algumas atitudes. Você imagina, irmão, você chegar tão perto de algo, você falar assim, cara, agora ninguém me toma essa bênção. E aos 45 do segundo tempo, aquilo escapa das suas mãos entre os dedos. Irmão, isso destrói a vida de alguém, sim ou não? Isso mata alguém. Isso acaba com a vida de alguém que está esperançoso por um milagre, que está esperançoso por aquilo que tanto aflige o seu coração, que tanto espera. E era o que esse homem estava vivendo. 38 anos, irmão, imagina a quantidade de gente que chegou ali doente e saiu curada, e ele do mesmo jeito. Eu imagino ele até se questionando, cara, é melhor eu morrer. Mas quando nós olhamos para a vida dele, nós também temos que fazer uma avaliação da nossa. Betesda, ironicamente, se tornou para ele uma casa de frustração. Um lugar que deveria ser de esperança, se tornou para ele um lugar de profunda angústia, até que Jesus chegou naquele lugar. Até que Jesus foi até aquele lugar, uma festa estava acontecendo, a Bíblia não é específica qual era a festa, afinal haviam 3 grandes festas no círculo judaico naquela época. Mas uma festa estava acontecendo e uma multidão estava no templo. Mas Jesus foi aonde ninguém queria ir para poder transformar a vida de um homem. Jesus chegou lá, olhou para ele e falou assim, ei, o que você quer? O que você quer? Você quer ser curado? E primeiro ele descarrega várias das suas frustrações em Deus. Senhor, ninguém me ajuda. Eu estou aqui há tanto tempo. E a verdade é que muitos de nós, talvez estamos como aquele homem, à porta do nosso milagre, mas não recebemos ele, porque tem muitas coisas retidas na nossa vida. A verdade é que talvez você já escalou uma montanha enorme e falta pouco para você alcançar o que tanto espera, mas parece que algo sempre te impede de chegar no teto. Irmãos, há 3 lições nesse texto que nós precisamos tirar para a nossa vida. Lições essas que podem estar impedindo o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, na sua casa, dentro daquilo que você tanto espera. E que nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida nessa noite. E que lições são essas? A primeira é que a falta de relacionamentos saudáveis pode se tornar uma barreira que impede os milagres de Deus de acontecerem na sua vida. Olha o que diz no versículo 4 e 5. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas,
era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Irmão, muita gente passou por aquele homem. Muita gente conquistou o que ele queria bem antes dele. Mas aí eu te pergunto, cadê os amigos desse cara? Cadê a família desse cara? 38 anos sozinho, à beira do milagre, e não tinha ninguém para colocar ele dentro do tanque. Cadê os amigos? Cadê as pessoas? Sabe, irmão, às vezes, pela sua própria condição física, ele resolveu se isolar, resolveu viver sozinho, resolveu caminhar sozinho, resolveu vencer as suas lutas, as suas batalhas sozinho. E aí, nesse momento, uma pessoa seria o suficiente para ajudar ele a entrar no tanque, mas ele não tinha ninguém. Uma pessoa seria o suficiente para ajudá-lo a experimentar o milagre, mas ele não tinha ninguém que o ajudasse. Sabe, querido, às vezes a gente pensa que nunca vai precisar da outra pessoa, nunca vamos precisar de alguém. Mas às vezes, aquela pessoa que a gente tanto rejeita é o canal de Deus para que um milagre aconteça na nossa vida. Talvez ele não tenha feito questão de ninguém, mas olha a falta que fez no momento que ele precisava de um milagre. A falta de relacionamentos saudáveis, ela pode ser um impedimento de você, talvez, ainda não estar experimentando aquilo que Deus tem para você. Talvez você está assim, sozinho eu consigo, e não preciso de ninguém. Não gosta de mim, tô nem aí, irmão. Eu sou assim, acabou. É, irmão. Mas não se esqueça, Deus usa pessoas. E talvez as pessoas que você rejeita é as que seriam usadas por Ele para abençoar a tua vida. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar a tal ponto que ela não pode contar com ninguém, ela não pode ter um amigo. E aí você vai lá, se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, eu preciso, Pai, que isso aqui flua na minha vida. E sabe quem poderia ter te abençoado? Aquele lá que você está com raivinha, que você está chateado. Aquele lá que você rejeitou um relacionamento saudável com ele. Sabe, irmãos, um agricultor, certa vez, ele começou a identificar que um lado da plantação dele florescia, que era uma beleza, mas o outro, tudo que ele plantava, nada crescia. E aí ele foi olhar o encanamento. E quando ele olhou, ele viu que havia algo obstruindo a passagem da água para poder irrigar o outro lado do terreno. A água estava disponível. A fonte tinha sido liberada, mas existia uma barreira. Sabe, queridos, às vezes a falta de relacionamento é essa barreira que tem impedido o fluir de Deus, de alcançar a tua vida. Ah, não, na minha vida financeira está tudo bem, está florescendo, que é uma beleza, mas o meu casamento, só Jesus. Claro, você não pede perdão à tua mulher. Você não resolve o teu relacionamento com ela. Você tem dificuldade de se relacionar com quem está dentro da tua casa. Ah, não, olha, eu me formei, eu fiz uma faculdade e agora eu estou à espera de um emprego, estou à espera de um trabalho, mas nada aparece. Claro, irmão, todo trabalho que você vai, você arruma problema. Toda porta de emprego que você abre, você tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Isso talvez pode ser um grande impedimento para você não experimentar os milagres de Deus. Aquele homem, ele falava, ele podia ter gritado por ajuda, sim ou não? Afinal, ele estava falando com Jesus. Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele responde a Jesus, por que ele não pediu ajuda de ninguém, irmão? Orgulho. Por que ele não clamou socorro de ninguém para ajudar ele a entrar no tanque?
Irmão, ele talvez queria conquistar aquilo sozinho. Mas sempre vão existir momentos que você vai precisar de alguém. Deixa eu te falar, o que está impedindo o fluir de Deus na sua vida hoje? Talvez seja um perdão que você precisa liberar. Talvez seja um perdão que você precisa pedir. Talvez seja uma situação que você precisa resolver. Ah, pastor, que isso? Eu não acredito não. Foi o fulano lá que errou comigo. Mas isso não tem a ver com ele, tem a ver com você. Você quer que o fluir de Deus seja liberado na sua vida? Resolve o que tem que resolver, irmão. Resolve o que tem que resolver e segue a vida. Se você tiver essa atitude, se você der esse passo, você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Você vai ver algo sobrenatural acontecendo. Esse homem olhou Jesus e resolveu abrir a boca. Quando ele abriu a boca, ele experimentou o milagre. Talvez o que falta para você é abrir a boca, mas não para pedir algo a Deus, mas abrir a boca para pedir algo ao seu irmão, me perdoa. Abrir a boca para falar para alguém, eu errei, eu preciso melhorar. Abrir a boca para se relacionar melhor. Às vezes alguém lá no seu trabalho não faz o trabalho que você faz, mas se relaciona melhor do que você. E aí na hora de ganhar um aumento ele ganha. E você fica lá, poxa, eu trabalho tão bem. Olha, mas eu faço tanto isso. Mas você precisa se relacionar melhor. O relacionamento é a chave de Deus para que Ele use pessoas para abençoar a tua vida. Como Ele vai abençoar pessoas? Como Ele vai abençoar você se você não se relaciona com pessoas? Se você tem dificuldade em conversar com alguém, se você tem dificuldade em abrir o seu coração para alguém, irmão, olha para dentro de você essa noite e vê se talvez essa não seja a maior dificuldade da tua vida. Mas isso é tão pequeno. Não é pequeno. Essa pode ser a causa pelo qual você está à porta do milagre, mas ainda não tomou posse dele. Qual é a segunda lição que aprendemos nesse texto? É que a falta de amor ao próximo impede que sejamos usados para transformar pessoas. Olha o que diz o versículo 7. O paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Irmão, quantas pessoas poderiam também ter ajudado aquele homem? Quanta gente passou do lado dele, viu que ele precisava entrar no tanque e falou, vou aproveitar que ele não pode, eu vou entrar primeiro. Quanta gente tirou proveito da situação dele? A verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente não tem amor pelo próximo a ponto de apresentá-lo aquilo que nós conhecemos. Betesda era conhecido como a casa de misericórdia. E se a gente fizer uma analogia com a igreja hoje, olharmos para a igreja como a casa de misericórdia, à porta daquele tanque havia uma multidão de doentes. Havia uma multidão de cegos, mancos, pessoas com problemas. Querendo entrar dentro do tanque. E a igreja é esse lugar também, sim ou não? A igreja não é lugar para quem é perfeito não, irmão. A igreja é lugar para quem tem problema mesmo. Eu tenho um monte, por isso que eu estou aqui. Você está aqui porque você entende que precisa de Jesus. Você precisa dele, para ele te ajudar a resolver os seus problemas. E não tinha ninguém para ajudar aquele homem a entrar também. A verdade é que a falta de amor faz com que nós entremos na igreja, mas não ajudamos ninguém que está lá fora a entrar também. A falta de amor faz com que nós recebamos o evangelho na nossa vida, mas não pregamos ele para mais ninguém. Afinal, o meu problema está sendo resolvido. Todo mundo estava ali interessado no seu milagre, na sua cura, na sua necessidade, mas ninguém olhou para a necessidade do outro. Ninguém olhou para a necessidade daquele homem. Aquele homem já devia ser famoso, irmão.
38 anos ali, já tinha gente tirando até chacota dele. Já tinha gente fazendo até piada dele. Mas ninguém nunca foi capaz de chegar lá e falar, olha, hoje eu vou ajudar você a entrar. Olha, eu recebi o meu milagre, agora eu vou ajudar você a receber o seu. E quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Quantas vezes falta amor no nosso coração para pregar o evangelho para quem precisa, para quem está necessitado? Um dia você precisou, alguém pregou para você, e agora alguém está precisando ouvir da tua boca o que Deus é capaz de fazer e o que você tem feito. Quantas pessoas você tem trago para essa casa de misericórdia? Pior, tem gente que além de não ajudar ninguém a entrar, ajuda a gente a sair. Além de não ajudar ninguém a entrar para essa casa de misericórdia, para a igreja, o seu testemunho afasta pessoas de entrarem nessa casa de misericórdia. Olha aqui para mim, você pai, você mãe, com muito amor, muito carinho, deixa eu te falar, cuidado com o que você fala dentro de casa para o teu filho. Chega dentro de casa e fica falando mal da igreja. Chega dentro de casa e fica falando mal dos irmãos da igreja. Chega dentro de casa e fica criticando todo mundo. Teu filho vai crescer, não vai querer saber de igreja. E você vai procurar um monte de culpado, e a culpa é sua. Porque você apresentou para ele uma igreja ruim. Você falou para ele que a igreja não é um lugar bom. Tem muito pai que está expulsando o filho da casa de misericórdia, porque quer falar mal de todo mundo dentro de casa. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, se nós não entendermos o nosso papel como igreja, a falta de amor vai ser a tônica do nosso coração, onde nós vamos vir para cá querendo o nosso milagre. E às vezes a gente tem alguém dentro da nossa casa, precisando conhecer o mesmo Jesus que conhecemos, e vamos ser incapazes de falar do amor de Deus para ele. Nós precisamos, irmãos, virar uma chave na nossa mente. Precisamos, irmãos, deixar um pouco o nosso eu, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que eu quero. Ah, não, o tempo que eu preciso, e olhar aquilo que é a necessidade de quem está à nossa volta. Talvez a tua família está paralisada no mesmo lugar, e para você tanto fez, tanto faz. Irmãos, olha para a tua família. Ame a sua casa acima de tudo e ensina a eles o melhor caminho a seguir, Jesus Cristo. Olha para quem está ao seu redor, quem é que está dentro da tua casa que não conhece a Jesus. Ah, pastor, mas eu estou ganhando muita gente lá fora. Está ganhando gente lá fora e está perdendo a tua casa. Olha para quem está do teu lado. Demonstra amor, demonstra carinho, demonstra que é importante e apresente a ele o verdadeiro evangelho de Jesus. Se essa chave virar na nossa mente, irmão, você vai ser um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Você vai ser um dos maiores avivalistas que esse mundo já viu. Você passa por alguém na rua, você vê lá, às vezes alguém pobre, necessitado. Ah, pastor, mas eu não ajudo não, porque gasta dinheiro com isso, com aquilo, irmão. Isso não é o teu coração. O coração dele não importa, o que importa é o seu, demonstre amor. Ah, mas eu não vou ajudar fulano não, porque ele não merece. Você também não merecia e Cristo te salvou. Ame mais, querido. Se a gente amar um pouquinho mais a causa do outro, às vezes vai se tornar mais importante do que a nossa. Enquanto a gente está cuidando da causa de alguém, Deus está cuidando da nossa causa. Quantas vezes, irmão, eu liderei a minha primeira célula com 13 anos de idade. Abri a minha casa para receber uma célula. Liderei célula por muitos anos. Irmãos, e Deus sempre me honrou. Até naquilo que eu nunca orei, Ele moveu na minha vida. Sabe por quê? Às vezes a minha esposa tem que chegar até para mim e falar: calma, amor, dá uma segurada. Porque se deixar, irmão, eu me preocupo mais com os outros do que comigo mesmo. Quantas vezes
Deus me exaltou em lugares que eu nem imaginava. Irmão, eu não tenho uma faculdade. Cheguei para trabalhar em um local que eu nunca tinha trabalhado. Um monte de gente formada. Em um ano, Deus me colocou para chefiar todo mundo. Em um ano Ele me honrou de uma forma que eu fiquei assim, Senhor, será que eu vou dar conta? Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o outro foi a prioridade da minha vida. Muitas vezes cuidar de alguém foi a prioridade da minha vida. Muitas vezes amar alguém foi a prioridade da minha vida. E quando a gente faz aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos ordenou, Ele cuida daquilo que precisamos. O que você precisa? O que você precisa? Ah, pastor, eu estou precisando disso aqui. Faça primeiro a vontade de Deus. Ame o próximo. Ame alguém. Cuide de alguém. Cuide da vida de alguém. Que Deus vai começar a cuidar dos seus sonhos e planos. Talvez você ainda não viu algo se mover, sabe por quê? Você está tão focado em você mesmo. A tua oração é uma oração de petição a todo tempo. Eu preciso, eu quero, faça isso na minha vida, faça isso na minha história, sabe? E qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você demonstrou amor em oração pela vida de alguém? Ninguém foi capaz de fazer isso pela vida desse homem. 38 anos. E muita gente chegou ali e experimentou o seu milagre. E a vida daquele homem ficou paralisada no mesmo lugar. Sabe qual é o principal objetivo da igreja? Não é que eu cresça. Não é que eu prospere. Não é que eu alcance tudo aquilo que eu sonho. Mas é que todos nós, como comunidade, possamos alcançar os sonhos que Deus tem para nós. Deixa eu te falar. Se eu ganhar e você perder, eu perdi. Deixa eu te falar. Se você prosperar e a pessoa que está do teu lado faliu, quebrou, você tem que sentir que você quebrou também, que você faliu também. Isso é amor. A dor do outro é a nossa. Será que você tem demonstrado amor ao próximo? Será que a dor do outro tem movido o seu coração? Talvez muitos olhassem para ele e pensassem, já está aqui há muito tempo mesmo, daqui a pouco alguém vai ajudar ele a entrar, daqui a pouco outra ajuda. E com esse pensamento, aquele homem ficou mais de 38 anos parado no mesmo lugar. É em um ambiente de amor que o sobrenatural de Deus é revelado. O amor que você oferece talvez seja um milagre que alguém espera. Talvez, irmão, tem gente que não precisa de dinheiro, não. Tem gente que não precisa de bem material, não. Tem gente precisando de abraço. Tem gente precisando de uma palavra. E isso você tem. Isso você carrega. Ah, mas eu não consigo abençoar ninguém porque a minha condição financeira é complicada. Irmão, não olha para a tua condição, olha para aquilo que você tem. O que você tem? Talvez o que você tem seja tudo que alguém precisa. Ah, mas é muito pouco, pastor. O pouco que você tem talvez seja tudo que alguém precisa para viver o ápice do seu ministério. Ou nós não vamos ver a história de um menino que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Ele podia ter olhado só para a família dele, sim ou não? Ele podia ter falado, 5 pães, 2 peixes, dá nem para minha família, vou guardar isso aqui. Mas ele olhou para o pouco que ele tinha e falou assim, Senhor, o que eu tenho é isso, para abençoar a vida de todas essas pessoas aqui. E o pouco que ele entregou para Deus, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Qual é o pouco que você tem? Se você tiver amor, Deus vai usar esse pouco para mover o sobrenatural de seu favor. Qual é a outra lição que nós aprendemos nesse texto? É que o sobrenatural de Deus é liberado quando a fé se transforma em obediência na prática. Olha o que diz o versículo 8 e 9, já estamos acabando. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande.
Imediatamente o homem ficou curado. Jesus não podia falar para ele, ei, você está curado. Podia, não podia, irmão? Poderoso demais. Ele podia ter falado, ei, esquece esse negócio de maca aí, você está curado. Mas Jesus manda ele ter uma ação antes de experimentar o sobrenatural. Jesus fala assim, levante-se, pegue a sua maca e ande. E mediante a uma obediência daquele homem, um milagre aconteceu. Mediante a uma concordância, a uma fé sobrenatural, a uma fé que se colocou em ação, algo sobrenatural aconteceu. Foi algo tão sobrenatural que aqueles que receberam a cura e largaram aquele homem para lá, começaram a ir nele e falar, ô, quem fez isso aí em você? Aí ele começou a falar, sabe o quê? Vou te falar, nem precisei entrar no tanque. Fui curado fora dele mesmo. Os fariseus chegaram nele e falaram, quem te curou? Um homem, que eu vou te falar, ele só me disse algo e eu obedeci. E agora eu estou aqui andando. Ele nem conhecia Jesus. E sem conhecer a Jesus, ele obedeceu a ordem dele. Você conhece a Jesus? E por que talvez você não tenha obedecido aquilo que ele tem te ordenado? Ah, mas pastor, eu sou aquele cara que eu penso 1000 vezes antes de dar um passo. É nesse pensamento que você vai esperar 38 anos para o milagre acontecer na tua vida. Não, pastor, mas eu calculo todos os riscos. Eu penso de todas as formas, de todas as maneiras, se aquilo pode dar errado. Ei, Deus já liberou uma palavra, coloca a tua fé em ação. Deus já falou para fazer, faça. Deus já mandou você se mover, se mova. Talvez você não experimentou o teu milagre ainda porque você está parado no mesmo lugar. Talvez você ainda não experimentou algo sobrenatural porque você está à porta do teu milagre, esperando Jesus descer e falar, entra, filho. Ah, mas eu não sei se eu dou esse passo no meu negócio. Eu não sei se eu invisto nisso aqui. Eu não sei se isso aqui é o que Deus tem para a minha vida. O que é que Deus falou com você? Você está duvidando ainda daquilo que Ele falou com você? Quando olhamos para a vida desse homem, podemos ver que o sobrenatural de Deus sempre vem acompanhado do natural. A parte de Deus é o poder, a sua parte é a ação. Deus já liberou poder sobre a sua vida. Você ainda não agiu por quê? Deus já falou assim, ei, eu quero que você lidere uma célula. Eu quero que você abra a sua casa para receber uma célula. Ei, eu quero que você ganhe vida. Eu quero que você mergulhe no teu ministério. Você ainda não fez isso por quê? Você está esperando o quê? Você vai querer ficar como esse homem, 38 anos paralisado, vendo todo mundo recebendo bênçãos e milagres, enquanto você está parado? Enquanto nada se move na tua vida? Enquanto você se contenta com porções muito pequenas daquilo que Deus quer transbordar em você? Tem gente que está se acostumando com o pouco que Deus tem derramado, com as migalhas que estão caindo da mesa, quando na verdade Deus quer te colocar sentado na mesa. Até quando, irmão? Até quando você vai ter uma fé sobrenatural só de falar, mas não vai ter uma fé sobrenatural para agir? Uma certa vez, no interior do país, um estado estava sofrendo com uma grande seca. E já eram meses que essa grande seca se arrastava, e aí o pastor daquela comunidade falou assim, vamos nos reunir para nós orarmos. E ele convocou toda a cidade para orar, e toda a cidade se reuniu, homens, mulheres, crianças, se reuniram para orar em prol de chuva, para que uma chuva pudesse ser liberada sobre aquela cidade.
Todo mundo chegou lá com a Bíblia embaixo do braço, cara séria. Afinal, sem chuva não tinha plantação, sem plantação não tinha sustento. Mas dentro daquela multidão que se reuniu, chegou uma garotinha, com a Bíblia num braço e com um guarda-chuva no outro. E todo mundo começou a olhar para ela e falar assim: por que você trouxe esse guarda-chuva? Por que você trouxe esse guarda-chuva para cá? Um sol danado. E aquela garotinha de 8 anos virou e falou assim: olha, a gente não veio orar por chuva? Eu já vim preparado para ela começar. Deixa eu te falar, irmão. O sobrenatural de Deus vai se mover sobre a sua vida quando você começar a tomar ações que atraem o sobrenatural de Deus para a sua vida. Tem gente que está esperando Deus descer do céu, olhar face a face, para poder dizer o que você tem que fazer. Deus está usando pessoas para dizer para você o que você deve fazer. Deus está usando muita gente para falar para você: ei, tua vida financeira está do jeito que está, porque você ainda não tomou uma decisão de ser fiel dizimista. Ah, eu ganho bem pra caramba, parece que meu dinheiro não rende. Experimenta dizimar na casa de Deus. Ah, pastor, mas eu ganho muito bem, não falta nada, mas o meu casamento é uma droga. Deus já falou para você parar de ser um pouquinho orgulhoso. Ah, mas pastor, o meu ministério, vou te falar, parece que eu ando, troco de igreja, não saio do lugar. Deus já falou para você que o problema não é a igreja, é o teu coração. Talvez Deus já falou para você assim: ei, a atitude que você precisa tomar para mudar de vida é me aceitar como Senhor e Salvador. O passo de fé que você precisa dar é voltar para os caminhos do Senhor. Ah, mas eu estou na igreja todo domingo. Está na igreja, mas o teu coração não está. Talvez o que você precisa é voltar o teu coração. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Qual é o passo de fé que você precisa dar para você experimentar o sobrenatural? Você pode estar à porta do teu milagre, a um passo de conquistar as bênçãos que tanto pediu, mas você não consegue dar esse passo. Parece que toda vez que você decide, algo te trava. Deixa eu te falar, é esse passo que vai fazer você experimentar a melhor fase da tua vida. Ou não foi isso que aconteceu com Pedro? Jesus virou para ele e falou: joga a rede. Ah, mas eu pesquei a noite toda. Joga a rede. E depois que ele jogou a rede, experimentou a melhor pesca da vida dele. Ou não foi isso que Deus falou para Moisés? Moisés, quando você chegar na ponta do mar, bate o cajado e o mar vai se abrir. Moisés chega na ponta do mar, olha para Deus e fala: Senhor, o que eu faço? E o Senhor vira para ele e fala: Moisés, eu já te falei. Bate esse cajado na água. E quando Moisés obedece, o mar se abre. E Josué que vai lá e bota o pé na água e as águas param. E esse homem que estava deitado numa maca, e Jesus falou: levante-se, mesmo ele com uma paralisia eterna. Deixa eu te falar, qual é a maca que você está deitado hoje? Qual é a paralisia que tem direcionado a sua vida? Talvez não seja física como a desse homem. Talvez seja uma paralisia emocional, espiritual, ministerial. Eu não sei o que é, mas eu sei que você está na casa de misericórdia. E na casa de misericórdia, quem entra, quem toma uma decisão, quem toma uma ação, sai totalmente curado, irmão, e experimenta o sobrenatural de Deus.
Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida.